Bem, voltando. Aí eu vou gravar aqui para vocês e para facilitar um pouco a vida de vocês, eu vou colocar o número aqui, ó. Quando for estiver falando da questão, eu boto o número, porque aí vocês vão identificar qual era a questão, qual é o começo de uma e o final de outra, tá? Vou ler isso daí mais cedo. Então a gente tem o seguinte, nessa questão de número 13. Uma empresa tem 750 empregados e comprou marmitas individuais congeladas suficiente para o almoço deles durante 25 dias. Se essa empresa tivesse mais 500 empregados, qual seria o número de dias para as marmitas, no caso, em que as marmitas iriam atender? É aquele negócio. Geralmente, se você tiver uma quantidade de empregados, quanto mais empregados, mais marmitas você vai ter. Porém, aqui é diferente, veja bem. No caso, tem duas coisas diferentes, tá? Primeiro, eram 750 empregados. Isso vai durar 25 dias. O segundo, não é 500 empregados, é mais 500 empregados. Então você vai ter que fazer uma soma com a quantidade de empregados que já tem, tá? E se essa quantidade de empregados nova daria quantos dias? Porém, você tem uma quantidade limitada de marmitas. A gente não sabe quanto é, mas se aumentou a quantidade, obviamente tem que acontecer o que com os dias? Vai aumentar ou diminuir? Se a gente tem uma quantidade fixa de marmitas que a gente não pode comprar mais. Vai aumentar os dias ou diminuir? Você vai ter que verificar isso daí. Verificando isso daí, você acha se é uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional, e aí você consegue achar a resposta, tá? Então, essa é a questão número 13. Se for inversamente proporcional, tem que fazer aquela regrinha de quando é inversamente proporcional. Tem que trocar um lado pelo outro, tá certo? Então, vamos agora para a questão de número 14. Aí o que é que a gente tem? Uma ponte é feita em 120 dias por 16 trabalhadores. Olha, 16 trabalhadores fez uma ponte em 120 dias. Se o número de trabalhadores for elevado para 24, ou seja, tiver 24 trabalhadores, qual será o número de dias? É aquilo, você tem 16 pessoas trabalhando. Se você colocar mais pessoas trabalhando, vai ser mais dias ou menos dias para acabar? Você tem que verificar isso daí. Quanto mais gente trabalha numa obra, essa obra vai demorar mais ou menos para ser terminada. Aí você vai verificar. Se for mais, é indiretamente proporcional. Se for menos, é inversamente proporcional. E achando se é inversamente ou diretamente proporcional, você faz aquele esquema que eu já mostrei no passo a passo e resolve, tá? Então essa é a questão de número 14. É basicamente o único problema é você identificar. Mas eu tenho quase certeza, se vocês votarem dessa questão aqui no livro, na parte de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, a gente já fez umas coisas parecidas com isso aqui, tá? Então vocês podem identificar também aí, lá na parte de grandezas inversamente proporcionais ou na parte diretamente proporcionais. Eu não lembro ao certo agora, mas eu tenho certeza que vai ter lá uma coisa parecida. Bem, essa é a questão 14. Vamos para a questão de número 15. Então, o que é que a gente tem aqui? Para orientar a população na economia de energia elétrica, foi divulgado algumas informações. Aí tem aqui, ó, cada equipamento e o consumo diário, que geralmente a pessoa tem desse equipamento, e o consumo por mês. Você pode ver aqui, ó, que o ar-condicionado, por exemplo, consome muito em pouco tempo. E tem algumas outras coisas aqui que mostram o computador, ele não consome tanto, tá vendo? Por mês, quanto o pessoal acha. Se o computador fosse ligado mais ou menos por 24 horas, por umas 10 horas daria basicamente uma geladeira em 24 horas. Entende? Mas é basicamente isso. A gente tem umas informações aqui. Aí você vê aqui que cada um, no caso o televisor, cada um é específico, tá? O consumo deles aqui é específico em relação ao tempo. Aí vamos lá. Vamos para a próxima parte, que é isso aqui. Ele mostrou também o consumo de uma máquina de lavar roupa. A gente ainda está na questão 15, então deixa eu colocar aqui rapidinho. Pronto. Essa é a questão 15 ainda. Então aqui tem o consumo de uma máquina de lavar roupa, é num gráfico. Aí ó, tem aqui, ó,
a quantidade de minutos por dia e aqui o quilowatt que gasta por mês. Então, se a gente deixar aqui, ó, 30 minutos por dia, a gente vai gastar 8 kW por mês. Se a gente deixar 60 minutos por dia, gasta 16 e assim em diante, tá? Então ele pergunta para a gente analisar. Então você vai ter que verificar aquela tabela e esse gráfico e para ver se isso é verdade ou não. Aí, qual é o consumo por mês em quilowatts? Não é, na real não é de verdade ou não, é para responder cada uma dessas, né? Cada uma dessas tem uma resposta. Primeiro ele pergunta, qual é a questão de quilowatts de um televisor que fica ligado em média 3 horas por dia? Aí você volta lá naquela outra questão aqui e verifica. Aqui, ó, um televisor tem aqui 6 horas, ele quer saber em 3 horas. Então você vai ter que fazer regra de 3. Você sabe que 6 horas ele consome 18. Em 3 horas ele vai consumir quanto? Aí você vai ter que fazer todo aquele esquema, verificar se isso é diretamente ou inversamente proporcional para achar, tá? Ou seja, se o tempo, quanto mais tempo a televisão ficar ligada, vai gastar mais ou menos. É mais ou menos assim, tá? Não mais ou menos assim, não. É assim. Então, letra B. Um computador consome 336 quilowatts ao mês se ficar ligado quantas horas? Aí você volta para cá. O que a gente tem? O computador, olha, ele fica ligado 2 horas e consome 9 quilowatts. Quantas horas ele vai ficar ligado para consumir 36 quilowatts? Aí você vai fazer uma regra de 3 também. Com esses dois números na tabela e o 36 quilowatts para você achar as horas. Mesma coisa, uma máquina de lavar que é usada em média 1 hora e meia por dia, consome quantos? Isso aqui você pode usar o gráfico para achar, não é difícil, para falar a verdade. Você não precisa nem olhar direito, o gráfico já dá a resposta. Então tem que procurar no gráfico. E a última questão, a gente tem um chuveiro consome 45 quilowatts ao mês, quando é usado em média quantos minutos por dia? Aí você vai ter que olhar lá atrás, o chuveiro. Aí você vai ter o chuveiro aqui. Na real, você não tem ele aqui, você tem aqui, ó. O consumo do chuveiro é a razão do tempo diário de uso em minutos para o consumo mensal em quilowatts, que é 2 por 3. Então, basicamente, você vai usar essa razão aqui, 2 por 3, para verificar, tá? Então, olha, o que é que essa razão está dizendo? A gente vai ter que verificar isso. Porque como é o consumo do chuveiro, vai ser o tempo diário de uso em minutos, tá? No caso, em relação ao mês, isso aqui é uma relação diferentezinha que a gente tem que fazer. Porque isso aqui ele já é uma razão. Você tem que tomar cuidado para fazer isso aí. Mas no final não é tão difícil, tá? Só precisa destrinchar o que essa pergunta aqui, que isso daqui está informando para a gente. Tá certo? E, bem, essa é a questão 15, basicamente. Agora a gente vai para a questão de número 16. Sim, a questão de número 16 é gigante, mas eu vou ter que ler tudo para informar para vocês. O Rio da Integração Nacional São Francisco, descoberto em 1502, tem esse título por ser o caminho de ligação do Sudeste do Centro-Oeste com o Nordeste. Ok, é o rio que faz aí a ligação de vários estados, basicamente. Desde a nascente da Serra Canastra, em Minas Gerais, até sua foz, na divisa de Sergipe e Alagoas. Ele percorre 2.700 quilômetros. O Rio São Francisco recebe água de 168 afluentes, dos quais 99 são perenes, 90 estão na sua margem direita e 78 na sua esquerda. São informações geográficas, basicamente, do rio. A produção de água da bacia se concentra nos cerrados do Brasil Central e em Minas Gerais. E a grande variação dos seus afluentes é a consequência das diferenças climáticas entre as regiões drenadas. O Velho Chico, como carinhosamente o rio também é chamado, banha os estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Sua bacia hidrográfica também envolve parte do estado de Goiás e do Distrito Federal. A bacia do rio abrange 504 municípios, ou 9% do total dos municípios do país. É bastante municípios, viu? Desse total, 48,2% estão na Bahia. E aqui dá vários percentuais que talvez nem seja tão útil, tá? É só uma informação muito grande sobre isso aqui.
cerca de 13 milhões em Alagoas, papapá. O consumo atual de água no Rio São Francisco é de 91 metros cúbicos por segundo. Suponha que seja possível navegar o Rio São Francisco desde sua nascente até a foz em uma embarcação desenvolva uma velocidade de 50 km por hora. Nesse caso, quantos dias são necessários para percorrer o Rio São Francisco? Então, essa é a pergunta que ele fez. Só que aqui tem um problema que ele dá muita informação. Muita informação. Mas é o seguinte. Primeiro, a gente tem que verificar, ou no caso, o tamanho dele. Para fazer isso daqui, né? Porque aí ele dá aqui, ó, o tamanho dele. Ele percorre esse tamanho aqui. E a gente tem uma velocidade aqui. Ele pergunta quantos dias vão ser necessários. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é, se você for 500 km por hora, quantas horas vai ser feita para navegar isso daqui? Você vai ter que verificar, tá? Não, dá para usar assim, dá para encaixar como regra de 3, mas dá para encaixar de outras formas também. Então, se vocês tentarem fazer de outra forma essa questão, não há problema, ok? Se vocês tiverem muita dúvida, pode pular essa questão. É uma questão muito grande, então eu vou entender porque vocês estão tão confusos em relação a ela. Mas é basicamente isso. Você vai aqui, ó, verificar em quantos quilômetros por hora, que é assim, você faz 50 quilômetros, você leva 1 hora. Aí você tem essa quantidade aqui. Em quantas horas você vai fazer? É basicamente isso, tá? Já dei aí uma boa parte do passo a passo, já que essa questão era muito grande e para identificar fica muito complicado, certo? Então agora vamos para a questão de número 17 e assim em diante, ok? Vou colocar aqui mesmo por cima. Questão de número 17. Um atleta com velocidade constante de 8 km por hora leva 50 minutos para percorrer um quarteirão. Se sua velocidade passa a ser 16 km por hora, de forma constante, em quanto tempo ele percorrerá? É novamente você verificar, fazer a relação daquela proporção que a gente faz, do jeito que eu fiz com vocês. Depois vocês vão pegar e verificar se a grandeza diretamente ou inversamente proporcional e assim seguir. Obviamente, a gente já viu que questão de velocidade é uma dessas grandezas aí. Eu não vou comentar qual, você vai ter que lembrar aí, vão ter que verificar. Mas quando é velocidade, é sempre uma grandeza, alguma coisa proporcional, tá? Então, olha, vamos para a questão de número 18. Vou deixar assim mesmo. Uma torneira despeja 50 litros de água em 10 minutos. Quantos litros serão despejados com essa torneira, essa mesma torneira, tá? É uma mesma torneira. Não mudou a quantidade de torneiras, é a mesma torneira. Em 30 minutos. Aí você vai ter que verificar. Se em 10 minutos ela despeja 50 litros, essa mesma torneira em 30 minutos vai despejar quantos litros? Você vai ter que fazer um esquema de regra de 3 para verificar, tá? E verificar se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional também. Vamos para a questão do número 19 agora. Nós temos aqui 4 marceneiros fazem um armário em 18 dias. Quantos dias 9 marceneiros vão fazer o mesmo armário? Aí vocês vão verificar algo do tipo. Você está fazendo meio que uma construção de uma coisa, de um armário. Você tem 4 marceneiros. Se você aumenta a quantidade de marceneiros para fazer o armário, aumenta ou diminui os dias. É isso que você precisa saber. E com isso, você pode fazer o resto também, tá? A gente tem agora a questão de número 20. 30 operários constroem uma casa em 120 dias. Em quantos dias 40 operários vai construir essa mesma casa? É basicamente a mesma coisa do que está aqui em cima, então não vou comentar muito. A mesma coisa, é um tipo de construção. E se você soube fazer esse daqui, se você soube fazer aquela outra questão lá, questão número 13 ou 14, alguma coisa assim, que eu falei para vocês pesquisarem, é a mesma coisa. É só seguir o mesmo princípio. Questão de número 21. Com 14 litros de tinta, podemos pintar uma parede de 35 metros quadrados. Quantos litros são necessários para pintar, então, uma parede de 15 metros quadrados? Aí aqui, novamente, você faz aquela pergunta. Se eu aumentar a quantidade de litros,
Você faz primeiro o esquema e depois faz essa pergunta. Se eu aumentar a quantidade de litros, a quantidade de metros vai aumentar ou diminuir? Aí, com essa resposta, você descobre se é diretamente ou inversamente proporcional. Por último, questão de número 22. Na construção de uma escola, foram gastos 15 caminhões de 4 metros cúbicos de areia. Quantos caminhões de 6 metros cúbicos de areia seriam necessários para fazer o mesmo trabalho? Então, ele está perguntando aqui, ó, tem 15 caminhões para fazer, no caso, 4 metros cúbicos. Se a gente pegar, no caso, se você aumenta a caminhão, aí você faz primeiro o esquema, normalmente, né? Aqui, ó, no 15 está para o 15 em relação ao 4 e depois um x em relação ao 6, que você não sabe. No caso, na real não, essa questão 20 é mais complicada do que eu pensei. Vamos lá. Tem 15 caminhões de 4 metros cúbicos, tá? Então, esses 15 caminhões, eles conseguem 4 metros cúbicos de areia. Então, aumentou a quantidade de metros cúbicos. Só que, se aumentar a quantidade de metros cúbicos, a quantidade de caminhões vai ser maior ou menor? Eis a questão. Porque aqui, olha, você tinha vários metros. É como se fossem várias caixinhas pequenas. Entende? Se você aumentou o tamanho da caixa, você vai precisar de mais caixas ou de menos caixas dessa vez, se você aumentou o tamanho da caixa. Aí você vai ter que verificar isso e fazer a construção utilizando o que a gente já conhece, tá certo? Então é isso, finalizamos por aqui e bom trabalho aí para vocês.